Corrente alternada e corrente contínua formam um par de conceitos que soam um pouco batidos. Quase todo mundo já ouviu esses dois termos, mas pouca gente entende de verdade o que eles significam. Na verdade, essas duas correntes são um ótimo ponto de partida para entender como aquelas coisas ao nosso redor, ao mesmo tempo familiares e estranhas, foram aos poucos moldando o mundo em que vivemos. A primeira forma de eletricidade contínua que a humanidade conseguiu produzir foi a corrente contínua. Antes do século XIX, os cientistas já tinham observado vários fenômenos elétricos na natureza, como a eletricidade gerada por atrito, os relâmpagos e assim por diante. Mas todos esses fenômenos eram instantâneos. Surgiam e desapareciam em um piscar de olhos, sem se manter no tempo. Foi só em 1800 que o cientista italiano Volta inventou a pilha de Volta, o primeiro dispositivo da história humana capaz de fornecer uma corrente elétrica contínua, e também o protótipo mais antigo da bateria moderna. A estrutura desse dispositivo é bastante simples, composta por três partes. Em uma extremidade fica o zinco, na outra o cobre e no meio um pedaço de pano embebido em água salgada. O zinco perde elétrons com muita facilidade nesse ambiente. Então, uma grande quantidade de elétrons é liberada e se acumula na sua superfície. O lado do cobre, por outro lado, é bem mais estável. Libera elétrons com dificuldade e ainda consome elétrons por causa das reações químicas. Com isso, a distribuição de elétrons nas duas extremidades fica desigual, formando uma estrutura bastante assimétrica. Essa assimetria faz com que os elétrons do lado do zinco sintam uma espécie de impulso para atravessar até o lado do cobre, e cada vez que uma unidade de carga vai de uma extremidade à outra, ela libera uma certa quantidade de energia. Essa diferença de energia é o que chamamos de diferença de potencial, ou seja, a tensão. O problema é que a tensão produzida por um único par de zinco e cobre é muito pequena. Volta percebeu que, já que cada par de elétrons libera uma quantidade fixa de energia ao saltar do zinco para o cobre, bastava ligar muitos pares de zinco e cobre em série para que a energia total liberada por cada unidade de carga se somasse, acumulando, no final, uma tensão muito maior. O zinco funciona como polo negativo e o cobre como polo positivo. Basta conectar um fio nas duas extremidades para que os elétrons fluam continuamente do polo negativo para o positivo, formando uma corrente cujo sentido nunca muda. É a isso que chamamos de corrente contínua. E quem foi que descobriu a corrente alternada? A história nos leva até 1831, quando o cientista britânico Faraday descobriu algo absolutamente fundamental: a indução eletromagnética. Em outras palavras, sempre que um campo magnético varia, qualquer fio condutor que esteja dentro desse campo passa a gerar uma corrente. Se, ao contrário, o campo magnético e o fio permanecem em repouso um em relação ao outro, mesmo que estejam pertinho um do outro, nenhuma corrente é gerada. O princípio físico por trás disso é o seguinte: quando existe movimento relativo entre o fio e o campo magnético, o fluxo magnético que atravessa o condutor, ou seja, a parcela do campo magnético que passa pela seção do fio, sofre alteração. Essa variação faz com que os elétrons livres dentro do fio sintam a ação do campo magnético ou de um campo elétrico, recebendo um empurrão que os faz se deslocar para um dos lados do condutor. Como os elétrons têm carga negativa, esse deslocamento conjunto provoca uma separação entre cargas positivas e negativas dentro do fio, e dessa separação surge uma tensão. Com a tensão estabelecida, as cargas começam a se mover ao longo do circuito, e a corrente elétrica aparece em seguida. Mais importante ainda, quando o sentido em que o campo magnético varia se inverte, a tensão e a corrente também invertem o seu sentido. Imagine a seguinte cena: uma bobina está girando dentro de um campo magnético. Na primeira metade da volta, o fio corta as linhas do campo em um sentido determinado, induzindo uma tensão em uma direção.
Na segunda metade da volta, o sentido do corte se inverte e a direção da tensão induzida também se inverte. Com isso, o sentido da corrente que percorre a bobina passa a alternar periodicamente de um lado para o outro. Essa corrente que varia periodicamente é o que chamamos de corrente alternada. Depois que a corrente contínua e a corrente alternada foram descobertas, cada uma seguiu seu próprio caminho técnico. A primeira pessoa a comercializar a eletricidade foi Edison, e a opção dele recaiu sobre a corrente contínua. Na década de 1880, a corrente contínua era o único sistema verdadeiramente maduro disponível. Era mais estável e mais confiável do que a corrente alternada, e até as lâmpadas que o próprio Edison inventou foram projetadas para funcionar com corrente contínua. Foi ele quem construiu, em Nova York, a primeira rede comercial de fornecimento elétrico do mundo. No entanto, esse sistema tinha um ponto fraco evidente: um raio de atendimento muito curto, ou seja, a eletricidade não podia ser transportada por longas distâncias. A razão é que a tensão da corrente contínua, naquela época, era muito baixa, e com uma mesma potência, tensão e corrente são inversamente proporcionais. Tensão baixa significa corrente alta, e quanto maior a corrente, maiores são as perdas por aquecimento ao longo da linha. Se a distância de transmissão for muito grande, a energia acaba se transformando em calor e se dissipando pelo caminho. Diante dessa limitação, as usinas precisavam ser construídas muito próximas umas das outras, com um raio de cobertura inferior a 2 km. Em outras palavras, abastecer uma cidade inteira exigiria espalhar usinas como se fossem lojas de conveniência em quase todas as esquinas. E por que não simplesmente elevar a tensão? Em teoria, existem dois caminhos para fazer isso. O primeiro é já gerar uma tensão alta na própria usina, só que as condições técnicas da época não permitiam isso de forma alguma, e mesmo que fosse possível, o resultado seria extremamente perigoso, sem contar que os próprios aparelhos elétricos não suportariam uma tensão tão alta. O segundo caminho seria recorrer ao transformador. Acontece que o transformador tradicional simplesmente não funciona com corrente contínua, e o motivo por trás disso será explicado mais adiante. Foi justamente nesse contexto que Tesla propôs um sistema de corrente alternada que podia ser de fato aplicado na prática. No final do século XIX, a corrente alternada enfrentava um problema bastante espinhoso. Ela era extremamente instável. Um sistema de corrente alternada estável precisa atender ao mesmo tempo a três condições: tensão estável, frequência estável e fase controlável. Naquela época, a corrente alternada não conseguia atingir nenhuma dessas três exigências, e os problemas se concentravam principalmente em duas frentes. O primeiro tipo de problema aparecia no lado da geração. Um gerador é formado por duas partes, o estator e o rotor. O estator é a parte que não se move. O rotor é a parte que gira, e cada um deles carrega respectivamente as bobinas e o campo magnético. Sempre que o rotor gira, o fluxo magnético que atravessa as bobinas varia periodicamente, gerando a corrente alternada. Só que a frequência da corrente alternada é determinada diretamente pela velocidade de rotação do rotor. O ideal seria que o rotor girasse em velocidade constante, sem nunca acelerar nem desacelerar, pois caso contrário, a frequência da corrente fica instável. Acontece que, na época, quem fazia o rotor do gerador girar eram as máquinas a vapor e as turbinas hidráulicas, e esses motores primários já apresentavam, eles próprios, vibrações e oscilações que faziam com que a frequência da corrente alternada gerada também oscilasse. O segundo tipo de problema aparecia no lado do consumo. Quando se tentava usar a corrente alternada para acionar motores elétricos, as dificuldades ficavam ainda mais evidentes. Assim como o gerador, o motor elétrico também é formado por estator e rotor, só que o sentido do funcionamento é exatamente o oposto. Enquanto o gerador converte energia mecânica em energia elétrica, o motor converte a energia elétrica da corrente alternada em energia mecânica. O problema está justamente aí. A corrente alternada vai a zero periodicamente.
o que faz com que a força eletromagnética produzida pelo motor se torne pulsante, saindo em jorros, como se o motor estivesse ofegando. Mais complicado ainda era o momento da partida. O campo magnético da corrente alternada oscila para frente e para trás, e do ponto de vista do rotor, essa oscilação é simétrica, com as forças para frente e para trás se anulando mutuamente, de modo que o motor, parado, praticamente não conseguia entrar em funcionamento. Tesla começou então a refletir sobre uma questão. Já que uma única corrente sempre acaba ficando sem fôlego, será que não daria para fazer com que várias correntes se revezassem entre si, preenchendo os intervalos vazios? Seguindo essa linha de raciocínio, ele projetou o sistema de corrente alternada polifásico. A corrente alternada polifásica não é uma só corrente, mas várias correntes. O princípio consiste em instalar vários conjuntos de bobinas no estator, em direções espaciais diferentes, distribuídas segundo ângulos específicos. Dessa maneira, os pontos de zero de cada uma das correntes ficam defasados. Quando a primeira corrente chega a zero, a segunda está justamente no pico, e a terceira está em ascensão. Quando essas correntes se superpõem, o que se obtém não é mais uma força pulsante, mas sim um campo magnético contínuo, suave e em rotação constante. Assim que esse campo magnético rotativo surge, ele passa a arrastar o rotor consigo. À medida que o rotor gira cada vez mais rápido e se aproxima da velocidade do campo magnético rotativo, o movimento relativo entre os dois diminui, a corrente induzida cai junto, e o campo passa a ter mais dificuldade para continuar puxando o rotor, exercendo naturalmente uma espécie de freio que reduz a velocidade do rotor. Por outro lado, quando o rotor gira mais devagar, a diferença de velocidade relativa entre ele e o campo magnético rotativo aumenta, a corrente induzida cresce e o campo volta a acelerar o rotor. Dessa forma, sob a ação combinada de fatores físicos como a indução eletromagnética, a reação eletromagnética e a inércia mecânica, a velocidade de rotação do rotor acaba sendo travada dentro de uma faixa estável. Essa é exatamente a contribuição central de Tesla. Por meio da corrente alternada polifásica e do campo magnético rotativo, ele permitiu pela primeira vez que os motores elétricos passassem a funcionar de forma estável. Conforme os motores elétricos foram se tornando o motor principal da indústria, o sistema de geração teve que se adaptar para acompanhar essa nova realidade, atendendo à demanda dos motores por uma fonte estável e fornecendo corrente alternada com frequência uniforme e fase controlável. Assim que o ritmo de propagação da corrente alternada pôde ser unificado, os equipamentos elétricos espalhados por aqui e por ali deixaram de ser unidades isoladas e passaram a poder cooperar uns com os outros, formando em conjunto uma enorme rede elétrica. Além dessa capacidade de se conectar em rede, a corrente alternada tem outra vantagem essencial sobre a corrente contínua. Ela pode ser transportada por longas distâncias. O grande responsável por isso é o transformador tradicional, que é capaz de alterar a tensão da corrente alternada. A estrutura central de um transformador é composta por 3 partes. No meio existe um núcleo de ferro. Do lado esquerdo está enrolada a bobina primária e do lado direito está enrolada a bobina secundária. Quando a corrente alternada entra pela bobina primária, o sentido dela varia continuamente e, em consequência, o sentido do campo magnético gerado também varia o tempo todo. Essa variação é captada pelo núcleo de ferro no centro, que faz o campo magnético circular dentro dele. Assim que a intensidade do campo magnético dentro do núcleo começa a mudar, ela atravessa ao mesmo tempo tanto a bobina primária quanto a secundária. Embora as bobinas dos dois lados não se toquem, elas compartilham essa mesma variação do campo magnético, e por isso a bobina secundária também passa a apresentar uma tensão alternada com a mesma forma daquela da bobina primária. O transformador tem ainda outro detalhe de projeto que parece simples, mas é fundamental: o número de espiras da bobina. Quanto maior o número de espiras,
Mais vezes, uma mesma variação do campo magnético é cortada ao passar pela bobina. Cada espira gera uma parcela de tensão. Várias espiras produzem várias parcelas de tensão, que, ligadas em série, se somam e elevam a tensão total. Se a bobina secundária tiver mais espiras do que a primária, temos um transformador elevador. Se tiver menos, um transformador abaixador. Quando se conecta um aparelho elétrico à bobina secundária, a tensão dessa bobina passa a empurrar o fluxo de corrente, entregando no final uma corrente alternada já com a tensão transformada. Justamente graças ao transformador, a corrente alternada pode ser elevada a uma tensão muito alta logo na saída da usina, atravessar as linhas com uma corrente menor, reduzindo as perdas no caminho, e depois, ao chegar à cidade, ser abaixada novamente pelos transformadores urbanos, sendo finalmente distribuída para cada residência. Então, por que a corrente contínua daquela época não podia ser transformada? Porque a essência do transformador é copiar um campo magnético variável de uma bobina para outra. E a palavra-chave aqui é justamente variável. Na corrente contínua, tanto a intensidade quanto o sentido da corrente são constantes. Assim que o campo magnético é estabelecido, ele deixa de mudar. E depois de atingir o regime permanente, não consegue mais induzir tensão nenhuma. É justamente por isso que o transformador tradicional não funciona, de jeito nenhum, com corrente contínua. Olhando para aquela fase inicial do desenvolvimento da eletricidade, o sistema de corrente contínua de Edison realmente teve um papel decisivo na largada, mas a escala de consumo de energia naquela época ainda era bastante limitada. Conforme as cidades foram se expandindo e as distâncias de transmissão foram ficando cada vez maiores, as vantagens da corrente alternada foram se tornando cada vez mais evidentes, e por isso, durante um longo período da história, a corrente alternada se manteve como o padrão absoluto. Foi só a partir de 1950 que a indústria dos semicondutores começou a decolar e os mais diversos chips passaram a fazer parte da produção e da vida cotidiana. E foi nesse momento que a corrente contínua começou, discretamente, a fazer o seu retorno. Um chip funciona, no fundo, como um labirinto gigantesco, coberto por dezenas de bilhões de pequeninos interruptores. E cada um desses interruptores precisa ser controlado por uma tensão extremamente precisa. Por exemplo, uma tensão alta para abrir o interruptor e uma tensão baixa para fechá-lo. A tensão da corrente alternada varia periodicamente, e essa oscilação acaba lançando o chip em estado de caos. Já a corrente contínua é capaz de se manter estável em um determinado nível de tensão, o que a torna extremamente adequada para equipamentos como os computadores. Além dos computadores, hoje em dia a maior parte dos aparelhos eletrônicos funciona com corrente contínua, e todos os dispositivos que envolvem baterias, incluindo os veículos elétricos, precisam primeiro converter a corrente alternada que recebem da rede em corrente contínua antes de poderem operar normalmente. Hoje em dia, tanto a corrente alternada quanto a corrente contínua são tecnologias amplamente utilizadas, apenas com papéis diferentes na divisão do trabalho. A corrente alternada cuida da transmissão de longa distância, enquanto a corrente contínua é responsável pelas aplicações que exigem precisão.